bem-vindos a mais um episódio do podcast onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto basta. Para quem já nos tem ouvido nos 10 episódios anteriores, sejam bem-vindos de volta. Para quem é a primeira vez que nos está a ouvir, o meu nome é Diogo Carvalho. O meu nome é Pedro Carvalho. Eu sou o Diogo Fernandes. E hoje vamos falar ao natural sobre literacia financeira. Eu tenho uma questão que assim é engraçadinha lá. Porquê é que nos ensinam a tocar flauta na escola e não nos ensinam a fazer o IRS ou a gerir a casa? A flauta é importante. Olha que a flauta é importante para o resto da nossa vida. Que nos ensina. Eu acho que é ainda hoje, para termos uma noção de sons. Exatamente. Acho que é para isso. É isso, olha, é uma questão introdutória interessante, não é? Porque é um debate que já há muito tempo se tem, não é? Se aquilo que nós damos na escola é o suficiente para o resto das nossas vidas futuras, se é só um descortinar de uma parte futura para nos puxar para que a gente queira aprender. Isso nos prepara para o futuro. Isso nos prepara para o futuro. Eu continuo a achar que, e nós já vamos abordar isso mais à frente, eu acho que não nos preparam inteiramente para aquilo que é o pós-aulas. Ou seja, preparam-nos para estar dentro de uma sala ou dentro de um quarto a estudar, ou de uma sala ou de um café a estudar, não é? Ou seja, não nos preparam para fora desta bolha, chamamos assim. Não nos preparam para as questões do dia-a-dia, não é? Tu colocaste estas porque o tema é literacia financeira, mas poderia ser colocado outras. Não é? O conduzir, não é? A questão de primeiros socorros, não é? Estou-me a lembrar aqui de outras que podia ser importante. Não podemos para a parte teórica e não para a prática. Sim, exato, sim. Mas sim, é isso. Ter componentes práticas de assuntos. Acho que eu sou um defensor que, por exemplo, na educação haja partes práticas. Mas isso é um episódio mais para a frente. É um episódio mais para a frente, nós garantimos. Não podemos revelar já tudo. Exatamente. Eu acho que, para começar, queria enquadrar aqui um bocadinho o que é a literacia financeira. Assim, em termos muito genéricos, seria como gerir o dinheiro, ter a noção dos impostos, para que é que servem, porque é que pagamos, quando é que pagamos, que investimentos é que há, como é que funcionam. Podíamos dar muitos mais exemplos, mas acho que genericamente seria isto. E eu gostava de saber quando é que vocês acham que nos deviam começar a ensinar estas noções mais básicas e depois dificultando, vá por assim dizer, à medida do tempo. É assim, eu acho que primeiro, a começar logo no início, portanto, quando entramos para a escola no primeiro ano, acho que não seria uma boa opção. Porque a maior parte dos miúdos não iria entender metade daquilo que se iria dar. Mas, por exemplo, a partir mais ou menos do 7º ano, que alguns já têm uma maturidade um bocadinho mais avançada, se calhar iria dar algum resultado, não é? Porque eu acho que também depende muito da situação em que cada aluno se encontra, não é? Porque, sim, concordo. Imagina, um aluno em que tenha uma boa vida, uma vida em que não tenha muitas preocupações em termos de dinheiro, em termos de casa e assim, não se vai preocupar muito com isso, porque sabe que tem sempre. Certo? Agora, um aluno que tenha, às vezes ao fim do mês tem assim umas dificuldades, se calhar vai se preocupar mais, porque assim ao fim do mês vai sobrar sempre mais dinheiro se ele souber gerir bem o dinheiro, os gastos dele. Assim. Eu, por acaso, tenho que discordar contigo. Eu acho que deviam começar a ensinar no primeiro ano, mas de forma adaptada, ou seja, do primeiro ao 4º ano eles não vão perceber de certeza como é que funcionam impostos ou como é que fazem investimentos. Mas acho que lhes deveriam ensinar, por exemplo, que os pais trabalham, daí é que vem o dinheiro e com aquele dinheiro eles têm que conseguir pagar uma renda ou uma prestação da casa, comprar comida, pagar eletricidade, gás, água. Acho que essas noções, a partir no primeiro, na primária, deveriam ensinar-lhes. Eu percebo. Eu acho que vocês estão os dois a ir ao mesmo ponto, mas a partir de pressupostos diferentes. Eu percebo aqui a questão do Pedro, não é? Que é uma questão de noção de vida, não é? Porque eles até o primeiro ano, o segundo, terceiro, quarto, não têm muito aquela noção do que é a vida por si. Até porque, por norma,
vão sempre acompanhados para a escola, para as suas atividades, são sempre acompanhados, não é? O Pedro está aqui a falar já numa altura em que se parte do princípio que a maior parte deles já tem sozinho, uma independência. já tem aqui uma outra realidade. No entanto, também percebo aqui o ponto do Diogo. E o ponto do Diogo faz sentido enquadrado nestes termos que ele diz. Eu estava a dizer ainda antes do programa começar, estava aqui a dar o caso do meu irmão, que é a questão daquilo que ele dava no primeiro ano enquanto matemática. E até estava a dizer ao Diogo que realmente, se o Diogo acha que devia começar no primeiro ano, eu até acho que devia de começar no sentido de não começar em termos nas aulas de matemática, mais nas aulas de estudo do meio. Que é para quando a criança dá a família, dá os graus de parentesco, dá as noções de casa e as divisões de casa, também lhe ser incluído isso, não é? Porque faz diferença para um miúdo explicar porque é que em casa só há 1/4 ou porque é que há 3/4. Há depois uma mecânica financeira que vai ter que obrigar o miúdo a perceber o porquê é que os pais têm neste momento um T1 ou têm um T3. Também depende daquilo que são as economias dos pais. E eu acho que isso sim devia ser fundamental. Tinha que ser com muito cuidado, porque eles já têm alguma noção de economia no dia-a-dia, das operações matemáticas que fazem, com a questão da venda das frutas, que é o que eles mais usam. Mesmo com as tabuadas também já têm aqui alguma noção. Não têm a noção aplicada à realidade. E ainda aqui, um bocadinho atrás, eu acho que o grande problema dos nossos jovens, e eu incluo-me inteiramente nisto, é dentre estes 3 pontos que tu falaste, como gerir o dinheiro, noções de impostos e investimentos, eu acho que o grande problema é os impostos. Porque nós continuamos a não saber porque é que existem os impostos, para que é que servem, ao bocado estavas a dizer bem, quando é que é preciso pagá-los, não é? E isto sim é que devia ser enquadrado, porque para o nosso dia-a-dia nós já pagamos impostos. Sempre que nós fazemos uma qualquer compra já é um imposto, a não ser que a gente faça um donativo, mas aí não é uma compra, é nós estarmos a dar parte do nosso dinheiro para algo. Aí não tem, felizmente, se nos estiverem a ouvir da autoridade tributária. Quem foi eleito no domingo que não exatamente, por favor, que não se lembre de fazer isso, que o imposto, né? até porque depois há aquela teoria, como eu tenho de alguns amigos, que o imposto é roubo. E o imposto é roubo, nós podemos realmente depois discutir a partir desta plataforma. Lá está, mas faz parte do que nós não sabemos. Exatamente. É roubo, depende de que é usado. Exatamente, e de como é que é usado, exatamente. E eu dentro disto... Acho que muita gente sabe, sobre impostos, sabe que tem que os pagar. Não sabe para quê. Coisa... Sim. Também. E eu agora, não sei se estou a fazer algum spoiler, mas para mim, se houver aqui uma pergunta de qual é aquele que eu quero que termine, é o IMI. Mas eu depois mais à frente explico porquê. Eu terminar, acho que não terminava com nenhum, porque ensinaram-me, e se eu não soubesse mal era, dada a minha profissão, que a gente precisa de impostos e para que é que eles servem. Agora, que há alguns que se calhar não fazem muito sentido, não. Mas, eu terminava com o IUC. Com o IUC do carro. Acho que não... Sim, mas explica o que é o IUC, porque eu também não sei se a maior parte não é fazendo burro quem nos ouve. Eu não sou nenhum especialista. Eu também não sou. Eu não sou nenhum especialista, mas tu tens que pagar o IUC para o teu carro poder andar na estrada, andar aí livremente. Tens que pagar o IUC. Por isso que os Amish não têm carros. Os Amish andam com juntas de bois, que é para não terem que ter nenhum certificado. É isso, vou comprar um cavalo. Um cavalo, nitidamente. Olha. Sim, mas diz, desculpa. Não, eu queria era saber, além disto dos impostos, o que é que vocês acham mais que se devia ensinar? Assim, já vamos falar mais disto dos impostos, mas o que é que se devia ensinar? Eu acho que, por exemplo... Ou o que é que devíamos saber? Acerca dos impostos. Eu acho que o pessoal que vai para, por exemplo, a economia, como nós os dois fomos... No secundário? No secundário. Já tem alguma noção. Porquê? Porque tendo economia eles vão-te dizer... Durante o secundário? Sim. Tem alguma noção, dão-te alguma noção lá. Por exemplo, sim. Em economia. Muito ao de leve, mas sim. Sim, muito ao de leve, claro. Não é nada específico nem nada assim, mas eles vão-te... Tu vais aprender impostos diretos, impostos indiretos, vais aprender aquelas coisas. Portanto, aí ficas com uma pequena noção do que é. Não te dizem para que é que serve. Dizem-te o que é. Sim. E eu, por acaso, é isso, me permites, vou só fazer aqui uma pequena chega, porque não é só em economia. Nós, em história, também, indiretamente, quando estudamos o capitalismo e o comunismo, por exemplo, também se fala muito na questão dos impostos. Não se fala propriamente o nome, a especificatura do imposto. Isso não se fala.
Mas fala-se da importância daquilo que é o imposto. Mas eu, por exemplo, em economia, só estive na faculdade de Introdução à Economia. E a Introdução à Economia que eu tive foi muito passada ao de leve e quase nem toquei nos impostos. Falei muito mais naquilo que é o que é a economia e como é que se cria a economia e até a questão do PIB. Também é uma coisa que eu às vezes tenho dificuldade em perceber o que é o PIB, porque não é nitidamente uma coisa fácil para mim. É claro que Até para porque vocês... há várias formas de avaliar o PIB. Pronto, estás a ver, olha, essa parte... Não, eles em economia, e eu depois na faculdade tive algumas cadeiras de economia, o que dão mais é teorias económicas. Como é que, mais da perspectiva da poupança das famílias, do consumo, da compra, dos gastos, e mais a nível... No secundário é nitidamente mais a nível macroeconómico e a nível de um país. Depois cadeiras da faculdade, depende das cadeiras que se tiver, mas são mais específicas. Mas não se fala ao nível de alguém que tem uma empresa pequenina ou de um comum mortal que faz o IRS todos os anos. Ou paga um contabilista. Exatamente. Sim. Também, mas aí, desculpa, Pedro, dá-me só um instantinho. Mas eu acho que também é um bocadinho aí o nosso problema. Como nós temos os contabilistas, eu não sou contra haver os contabilistas, obviamente. Obrigado. E não é por ter um pai, um tio e um primo que são contabilistas. É exatamente como existe o contabilista, é um bocadinho como o advogado, não é? Como existe alguém que nos explica as leis, nós não precisamos... É muito aquele pensamento que nós não vamos estar a ensinar quando se calhar aqueles não vão precisar e depois pagam para alguém lhes dar esse tipo de resposta. Eu em parte entendo, não é? Porque é uma questão de valorização do trabalho de cada um, do emprego de cada um, daquilo que cada um acabou por estudar e trabalhar para ter. Mas também há aqui estas noções gerais que são-nos necessárias, não é? A questão de... Vou voltar um bocadinho atrás, não é? A questão de literacia financeira para os miúdos perceberem porque é que o Pedro estava aqui a dar alguns exemplos, com a questão do porque é que há famílias em que o miúdo pode ter 10 pares de sapatilhas, não é? Vou dar este exemplo para não falar dos telemóveis, porque os telemóveis entra aqui numa outra questão social. Porque é que uma família consegue dar 10 pares de sapatilhas ao menino, um par novo todas as semanas, e porque é que há outra família que só consegue dar se calhar um par por mês, ou 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, ou então às vezes num ano, meio ano, ou num ano, ou só quando se estragar, não é? E isto sim é que depois tem que ser entendido, e o Pedro em parte tem aqui razão, não é? Também depende muito para quem nós estamos a falar. É claro que nós não podemos falar especificamente ter um aluno, um professor por aluno, não é? Seria difícil. Já faltam professores. Já faltam professores. Não, mas eu acho que isso é da maneira como tu recebes a informação que te dão. Por exemplo, o professor dá uma aula de uma maneira e todos os alunos vão receber a informação que ele está a dar de maneira diferente. Sim. Percebes? Portanto, eu acho que é muito aí que entra. É muito da maneira como tu recebes. Por exemplo, eu se calhar receberia essa informação de como é que são os impostos, para que é que servem, essas coisas todas, de maneira diferente de alguém que tivesse uma vida luxuosa, certo? Porque ele não se precisa de preocupar. Sim. Não é? Também não andei a pedir na rua. Não és tio Patinhas, nem te falta nada. Exatamente. Mas é assim, se eu puder poupar todos os meses, nem que seja 10 euros... Sim. É assim, de 10 em 10... A questão da poupança também é outra coisa importante que é interessante, mas fala. Mas é porque só dizer uma coisa. É ensinar às crianças, se criasse uma disciplina, qualquer coisa, mas isso depois a gente fala num episódio à frente, fiquem à espera. Devia haver, linhas gerais do que é importante ensinar, mas depois cada professor tinha que adaptar como é que ensinava, porque não quero menosprezar ninguém, mas não se vai ensinar estas noções básicas de literacia financeira da mesma forma a uma criança que tem tudo e mais alguma coisa, anda num colégio e é o motorista que a vai buscar e levar, e a outra criança que, pronto, os pais não têm possibilidades, mora num bairro e não tem muito dinheiro, sem querer... Mas não se pode ensinar, tem que se ter em consideração isso vai depois, o estatuto social e o ambiente. Isso vai um bocadinho depois também da forma como a pessoa consegue passar isso, não é? Também vai um bocadinho da consciência que o professor tem relativamente à plateia, aos alunos que têm à frente, não é? E isso também é uma questão importante. Eu ao bocado estava-te a dizer que uma das coisas que eu gostava de falar era a questão das poupanças, não é? Sim. Porque há muito esta questão também, e até
política, que é a questão do o poupar é grave e deve-se. Porque, entretanto, nós tivemos, nos últimos 6 anos, tivemos mais um imposto, que é o imposto sobre quem tem muito dinheiro de poupanças, não é? Que eu nem sei como é que se chama o imposto, peço-me desculpa. Sinceramente também não sei. Também não sabes, pronto. Que também é outra coisa, porque ensinam-nos na escola a importância do poupar, e é um bocado o que eu estava a dizer aqui bem, se conseguir poupar 10 euros, ou 20 euros, ou 1 cêntimo, que seja, mas depois o próprio Estado, o mecanismo tributário do Estado, vai em cima das nossas poupanças por achar que não, senhor, não temos nada que estar a poupar, Exato. que o que nós temos é que tributar para o Estado, depois o Estado sabe como gerir e distribuir. Mas pronto, isto também vai um bocadinho aqui. Mas aqui eu acho que seria também importante fazer uma distinção que eu acho que não nos ensinam, que é entre o poupar e o investir. Claro. Okay. Porque enquanto poupar, no fundo, é aquilo que se fazia antigamente, que era meter o dinheiro debaixo do colchão. Se eu pego numa nota de 10, meto ali, aquela nota de 10 vai ser 10 euros até deixar de existir. Investir é eu pegar na nota de 10 euros, metê-la num banco, comprar ações, fazer um investimento em que daqui a uns tempos já não são 10. A correr bem são mais. Se forem ações pode ser menos, mas isso é outra história. Mas esta diferença acho que é importante. E aqui o investir e o poupar, eu diria que faz uma combinação, uma coisa que eu acho que se devia falar e não se fala, que é os PPRs, que ninguém fala. Eu, pelo menos, acho que ninguém fala disto. E considero uma... Primeiro explica só o que é o PPR. Eu já vou lá. Um tema importante. Portanto, um PPR, no fundo, é a abreviatura de Plano Poupança Reforma. E eu acho que é importante porque, se nós tivermos em conta que cada vez há mais idosos a receber reformas e pensões da Segurança Social e os jovens não estão a aumentar ou não temos capacidade, não temos jovens suficientes para aguentar. A população ativa não faz descontos suficientes para a Segurança Social para continuar a pagar pensões para sempre, que no fundo era o objetivo. Estes PPRs serviriam para, quando nos reformarmos, termos ali um pé de meia, como disse o povo, para sobreviver. E como é que isto funciona? Eu fiz apesar de ser uma criança, no fundo dás uma entrada inicial e depois podes todos os meses, se quiseres, ou de X em X tempo, ou quando te apetecer, ir fazendo depósitos para esse PPR e aquilo vai rendendo e a correr bem. Quando eu chegar aos 75 e me puder reformar... Já tens 2.500 euros ou 3.000 euros, certeza. Se Deus quiser é mais, mas pronto. Já tenho lá mais qualquer coisinha porque cheira-me que a Segurança Social não me vai pagar nada. Sim, mas a questão... Tu foste tocar a um assunto interessante, e até porque tivemos há pouco tempo as eleições e tivemos a campanha eleitoral, e uma das coisas que não se discutiu foi um bocadinho a sustentabilidade da Segurança Social. Não é? Eu tenho um bocadinho esta coisa de que em casa... Eu tenho alguém que é favorável à questão do sistema de segurança social privada, não é? Portanto, haver um mecanismo de segurança social privada exatamente para a questão das reformas não estar só enquadrada, reformas e pensões, estar só enquadrada no Estado. E eu acho que é um debate que se vai ter que começar a ter, que é perceber como é que nós podemos pôr a segurança social a render. Se queremos só uma segurança social que renda através dos nossos impostos e daquilo que é a prestação da população ativa, ou se nós queremos até, como existem muitos países que não são sempre mais pobres do que nós, América, Inglaterra, Suécia, são todos muito mais pobres do que nós, como é evidente, intelectualmente e monetariamente sempre, que é o sistema de segurança privado, em que, obviamente, o Estado garante que se o sistema de segurança privado falir, o Estado garante esse apoio e a comparticipação naquilo que lá está, mas que até lá a segurança social e este sistema de segurança social consegue fazer um autorrendimento do dinheiro que está a ser lá investido. Até porque há aqui uma outra nuance que é importante perceber. Dentro da nossa segurança social, há partes do dinheiro que são investidos. Há pessoas que trabalham para a segurança social, que o trabalho deles é saber investir os dinheiros da segurança social em ações, fazer render o dinheiro exatamente para que este pé de meia vá crescendo, para que a segurança social seja autorrentável, que não consegue ser, sim, mas que mesmo assim há pessoas que trabalham lá dentro para tentar isto. Ou seja, nós temos uma segurança social que é de investimento público, mas que tem uma parte da sua ação em termos privadas, que faz um bocadinho como o privado, que é a obtenção do lucro. E acho que a questão também um dia temos de ter um debate sobre a questão do lucro e o prejuízo. Sim, sim. Acho que é uma questão interessante também. Lá está. Falaste nisso e agora lembrei-me. Outra coisa que não ensinam, e que eu já disse isto várias vezes, e
continuo a ter que dizer é que as pessoas pensam que ter dinheiro é ter lucro e não ter dinheiro é ter prejuízo. E eu acho que ficam um bocado chocadas quando eu digo que uma empresa pode ter imenso dinheiro no banco e dar prejuízo, ou não ter dinheiro nenhum no banco e dar lucro. Achava que é faturação, mas pronto. Lá está, é Mas faturação, recebimentos, mas Mas depois as pessoas confundem tudo. confundem, sim. Isto depois estavam Sim, porque umas é noções na assim, escola. melhor. nós temos muito esta noção, Exatamente. nós temos muito esta noção, infelizmente, que o lucro é mau e que aquilo que tem que haver é que as empresas não podem dar lucro. Ou dão zero ou dão perdas, não é? Mas se derem perdas, há uma descapitalização completa da nossa economia, que depois interfere no PIB. Lá está, mas as perdas não podem ser muito grandes, que é para não perderem a credibilidade e poderem pedir empréstimos. Exatamente. É estas noções que, pronto, epá. Mas eu não dei economia, não estive lá, por isso que... E já que estamos numa de ter que aprender e ter que saber e lucro e não sei o quê, outra coisa que eu gostava de saber é porque é que qualquer, passa a expressão, qualquer badameco pode ir ali formar uma empresa sem ter as mínimas noções. E com capital de €1. Sim, Sim, eu é. acho que chegar acho ali... que é mais chocante o capital de €1. Exatamente. E abrires uma empresa e não saber nada daquilo. Sim, exatamente. Eu também, mas Não é? eu também ia querer ir a este ponto. Uma pessoa não tem que ter, e aqui também faço esta objeção de consciência desde o início. Uma pessoa não tem que saber de gestão para abrir uma empresa. Sim. Não é? Até porque há muita boa pessoa, salvo erro, se estiver enganado também poderia desculpa no próximo episódio, a pessoa do Pingo Doce, que é o Jerónimo Martins, salvo erro, criou uma empresa a partir do seu quintal. Começou um supermercado de bairro. Com um supermercado de bairro. Também as noções de gestão deviam ser mínimas Sim. ao tempo que era em termos de ensinamento de noções de gestão. Não é? Por isso, nós não temos que saber de gestão para estar à frente de uma empresa. Aquilo que nós temos que ter é pessoas que nos estão à nossa volta, que nos dão esses feedbacks e que nos dão esses apoios. Não é? Exatamente porquê? Porque a mim choca muito mais o capital de €1, porque não há capital de €1. Quer dizer, Tu não vais abrir uma empresa com €1. Com €1, exatamente. Ninguém abre, até porque o salário que a pessoa vai receber tem que ser no mínimo 600, o salário mínimo está... 705. Portanto, tem que ser 705 até. Se quisermos ir pelo ridículo da situação, o capital mínimo social até deve ser 705, fora despesas que a pessoa vai ter de... Possivelmente ter que ter uma sede da empresa, sede fixa, não é? Ter que ter meios de transporte, ter que ter objetos, que por cima depois são deduzíveis a nível do IRC, não é? Das empresas. Por isso, há aqui um conjunto de coisas que depois me choca muito mais o capital de €1, que não há capitais próprios de €1. Não há nenhuma empresa que funcione só à volta de €1. Os capitais têm que ser muito maiores. Mas também depois não sei qual é a necessidade de ter que dizer qual é o capital que vai ser injetado. Isso também é uma outra coisa, uma dúvida que eu tenho. Eu aqui não posso jurar que isto é verdade, porque não tenho a certeza, mas eu diria que esse capital mínimo de €1 é só para algumas sociedades, mas isso seria outro episódio com mais parte de legislação que pronto. Eu acho que foi uma medida criada para facilitar a criação de uma empresa, nitidamente. Foi numa altura em que acharam qualquer pessoa que tinha comprava uma caneta e vendia e fazia isto todos os dias, pronto, vou montar uma empresa. Sim, até o futebol. E então foi para facilitar. Até o futebol teve que ter agora modelos de gestão em termos de SAD e de SEDUC, não é? As sociedades anónimas esportivas, as sociedades esportivas unitárias. Foi nitidamente para facilitar isso. Qual era a outra pergunta que tinhas feito que eu passou? Da capitalização. Eu acho, sim, o que eu tinha era sobre a capitalização, mais até porque era sobre o PIB. O cara estava a falar do PIB, que eu não tenho muita noção do PIB, mas tu já deste aí uns insights. A diferença da avaliação é porque pode ser a preços correntes, a preços constantes e depois tem em conta o tempo e é uma data de coisas. Uma baralhada. Nós aprendemos isto, mas lá está, só no secundário e porque tivemos economia. Sim, e porque tivemos a economia, lá está. Também não aprendemos nada disso. Não. Eu acho que também é importante agora perceber, e saiu há cerca de um mês, se calhar menos um bocadinho, o ranking de conhecimento em termos de literacia financeira da zona euro. Da OCDE, não é? Não tenho certeza. Eu li zona euro, não sei porque não inclui, não sei se inclui toda, não tenho certeza. Okay. Mas em 19 países, Portugal é o último. Isto choca-me um bocado, porque eu pensei que nós sabíamos um bocadinho mais. Estamos nós em último, não é? Depois, acima de nós, não sei quem é que vem primeiro, se bem que não importa muito, estão o Chipre e a Itália.
Este ranking é liderado pela Alemanha, Holanda e Finlândia. E O que depois... faz sentido. Sim, não, Faz faz um São bocado países algum pobres, sentido. exatamente, porque são países Exato. pobres. Nós, como somos um país rico, podemos dar-nos ao luxo de estar E depois o que me assustou, que eu li lá a notícia, já não sei em que jornal, mas li que acho que isto era um inquérito com 5 perguntas, se não estou em erro. E dos portugueses, apenas 25%, acho que era, conseguiram acertar 3 ou mais perguntas. Boa. Ok. Olha, já acertaram 3 perguntas, não? Sim, Pá, eu- não, é assim, não é, Eu não sei, é péssimo, eu mas não também sei, não é bom. eu não sei a Lá vossa está, opinião aquela e a cena. opinião dos que estão a ouvir em casa, que podem depois dizer-nos qual é, mas isto choca-me um bocado. Eu acho que devíamos isto tem que preocupar-nos chocar. com isto. Isto tem que chocar, mas depois também tem que ser enquadrado. E depois o problema é nunca quererem enquadrar as questões, não é? Porque este tipo de inquéritos é daqueles inquéritos que não entram pelo telejornal adentro. Não. Até porque não fica bem ao país demonstrar este tipo de fragilidade. Nós não sabemos nada. Exatamente. E isto é que é grave. O grave é nós não termos uma comunicação social que escrutine de tal maneira este tipo de sondagens e inquéritos, não é? Os estudos de opinião, que seja, exatamente a dar conta do mal que existe em Portugal por nós não percebermos a literacia financeira. Se calhar não é por acaso que depois nós precisamos sempre da ajuda monetária externa Sim. para nos salvar os nossos problemas. Se calhar podiam começar a perceber isso por aí. Sim. E E lá acho está. que se dá para ver no ranking. Mas eu acho que em 2150 nós já devemos perceber, porque entretanto já faz 130 anos que a culpa é do Passos, a gente estar assim, se a gente está a perceber daqui a 130 anos isso. E Não, assim, mas lá está, eu acho que no ranking dá para perceber que se calhar se nós percebêssemos um bocadinho mais, podíamos ser um bocadinho mais ricos, podíamos ser um país mais rico, não é? eu não diria mais ricos, mas pelo menos menos pobres. Já não era Sim, mau. mas eu estou a dizer, por exemplo, no caso da Alemanha, não é? Sim. Não, eles não são pobres. Eu também, De longe. eu também acho que aqui a questão é, eu não quero ser rico por ser rico, eu não quero é ser pobre. E aqui a grande questão é essa, não é? Nós devemos fazer uma divisão por cima e nunca uma divisão por baixo. Porque quando nós fazemos uma divisão por baixo, aquilo que dá por norma é isto. É nós empobrecermos cada vez mais. É não queremos... Por exemplo, o simples facto das pessoas perceberem, às vezes, não é? A diferença que é conseguir poupar 20 ou 25 euros todos os meses do que estar a ficar endividado ao banco, não é? Com coisas supérfluas. Não é? Uma noção de poupança já começa por aqui. Uma pessoa se souber para poupar, sabe que tem 100 euros para utilizar durante um mês, não é? E se souber poupar ao máximo, é um pé de meia que lhe fica para se um dia ocorrer uma eventualidade qualquer, Sim. sei lá, no teu caso, um furo de um pneu no carro, não é? Exato. O motor chateia-te novamente, não é? Já nem lembro se foi o motor ou não é? O Pedro até tem aqui um imprevisto qualquer em que vai precisar de usar, sei lá, uma coisa qualquer médica. Deus não seja, não é? Mas nós nunca sabemos a eventualidade e os dias da manhã. E esta poupança depois serve para essas coisas. Sim, sim. Lá está. Eu acho que, e eu sou um bocado teimoso, não é? Se nos ensinassem mais estas noções básicas, preveniríamos estas coisas. E lá está. Eu não quero ser pobre, mas também não quero ser muito rico. Exatamente. Gostava de ser rico, mas com o conhecimento para perceber como é que cheguei lá. Exatamente. Que acho que dá mais gosto. Não é? Sim. Saber como é que nós chegamos. Tens pessoal rico que sabe como é que chegou lá. Nem todos. Mas tens pessoal rico que sabe como é que chegou lá. Pode não ter chegado da maneira mais correta. Mas então eu faço outra pergunta. E os filhos desse pessoal rico que sabe como chegou lá? Sabem como é que os pais lá chegaram? Era isso. Ou como é que os avós lá chegaram? Exatamente. Lá está, mas foi o que eu disse no início. Eu acho que uma criança que tenha tudo o que quer e o que não quer, não vai querer, percebes? Pronto, mas aqui não vai querer, não vai estar muito interessado em saber isto. Certo. Apesar de, se o pai lhe der uma mesada de 160 euros, se ele souber como gerir esses 160 euros para o próximo mês, em vez de entrar na mesma 160 euros, mas em vez de ficar com 160 euros, fica com 200, por exemplo, faz diferença. Faz diferença. Pronto, mas lá está. A ensinávamos a todos, aos que têm muito, E este não tem nada. porque é que têm muito. Sim. E para que é que podem usar esse muito? Aos que têm pouco ou nada, porque é que têm pouco ou nada?
como é que podem ter um bocado mais ou como é que podem aproveitar esse pouco ou nada para ter cada vez mais. Sim, mas eu acho que isso também devia ser um trabalho em conjunto entre os pais e a escola. Não, eu não sei se aqui a questão dos pais... Bem, os pais também têm que ser enquadrados, não é? Porque lá está, porque se os pais também não foram habituados a ser ensinados desta maneira, dificilmente também vão conseguir ensinar aos filhos. Sim, por isso é que eu acho que aqui é um bocadinho como a questão de quando se trabalha a questão dos bairros sociais, não é? E a Segurança Social prefere ter pessoas que trabalhem os jovens, para os jovens perceberem a importância de trabalhar para poderem sair dos bairros sociais e não dependerem do Estado. E porquê é que apostam nos jovens e não nos pais? Porque os jovens ainda têm ideias a florescer ainda em se si. estão a formar. Ainda se estão a formar. Fácil. Enquanto que os pais, é um bocadinho aquela teoria, não querendo insultar ninguém, mas burro velho já não aprende, não é? Sim, e é um bocadinho por aí. Não é? Os jovens ainda têm a capacidade de aprender e de inovar, não é? Por norma até se costuma brincar um bocadinho que os pais aquilo que querem para os filhos é que os filhos sejam sempre melhores do que eles foram. Não é? Nunca piores. Sim. Porque se forem piores é gravíssimo. Eu acho que aqui, e já que estamos a falar de como é que resolveríamos isto, quem não está a fazer, na minha opinião, de todo o seu papel é a comunicação social. No ranking que falamos há bocado, referia lá que a maior parte, se não a quase a totalidade dos portugueses, as noções que têm de literacia financeira são da comunicação social. Sim. A comunicação social não nos ensina assim tanto. Sim. Eu acho que há aqui um programa, não sei se vocês veem, mas devíamos ver todos, que é aquele Contas Poupança, que dá na SIC, que é interessante. Dá algumas noções de literacia financeira específicas, lá está, fala um bocado de impostos de vez em quando, fala de vários temas nesta área. E eu acho que aí é um bocadinho... Sim, mas também é preciso também... Lá está, mais uma vez vamos enquadrar as coisas, não é? Quem é que hoje tem tempo para poder também estar a olhar para uma televisão? Hoje em dia também o nosso tempo está muito mal gerido. Voltamos a ver a questão da gestão, não é? Por isso nós não sabemos gerir a parte monetária, pois também não sabemos gerir o nosso tempo. E a questão, não é? Hoje os pais já se veem muitas vezes aflitos para poderem passar algum tempo com os filhos, não é? Certo. Se nós ainda estamos aqui a implicar com eles, porque depois não perdem tempo com programas importantes. Bem, programas importantes são todos. E esse que tu disseste, sim. Eu também tenho um que acompanho, por exemplo, acompanho um diariamente, mas como é áudio, não tenho que estar a olhar, não é? Até enquanto estou a conduzir consigo ver, que é o Camilo, que não estou farto de dizer. Sim. O Camilo, todos os dias de manhã, dá uma noção económica, social e política do país. Todos os dias, até ele vai ler primeiro os jornais todos e depois dá uma noção a partir daquilo que lê e das informações que ele tem do exterior. Exatamente, para quem o acompanha, ter algumas noções básicas. E depois faz os think tanks, em que levam pessoas que realmente pensam e falam. O problema disto tudo, para mim, é o que estávamos a dizer que é tudo muito teórico, não é? Sim. É tudo muito teórico, não é? E nós somos pouco capacitados para o prático. E o prático é que é o ex-libris disto tudo que nós estamos aqui a falar. Porque o que é que nos interessa a nós hoje estarmos aqui a falar e estamos a dizer aos nossos ouvintes que este ranking de 2020 nós aparecemos em? Até porque este ranking é teórico, lá está. É teórico. São perguntas. Exatamente. São 5 perguntas que, por muito que sejam questões que até são práticas, e depois é aquela a pessoa responde à pergunta e pronto. E depois é aquela velha questão, bem, eu não conheço ninguém que tenha sido entrevistado para estas coisas, não é? Já também dois. É um bocadinho aquela velha questão, não é? Mas já nem vou por aí. Eu só soube do resultado. Exatamente, também só soube do resultado. A mim ninguém me perguntou nada. E eu, se calhar, bem, acertar 3 perguntas eu já dava, graças a Deus. É que na notícia, lá está, nem diz as perguntas. Depois não, porque não interessa, exatamente, mas aí lá está. Mas aí também é um mau trabalho da comunicação. A comunicação social não tem o dever de ensinar, tem o dever de informar e informar bem. Por isso é que eu muitas vezes sou crítico a nós termos uma estação pública. Porque há muita gente que é muito crítica de ter uma estação privada, porque a estação privada, lá está, defende os interesses dos privados. Sim. E que depois vai haver aqui muitas notícias que não vai dar. Bem, o público faz a mesma coisa. Porque quando temos uma estação pública, a estação pública quer também, em parte, garantir aquilo que é as informações do Estado e passar para fora uma boa imagem do Estado. Ora, é difícil nós olharmos para Portugal nos últimos 25 anos, não sei se foi por eu ter nascido, mas nos últimos 25 anos, não é? E dizemos que realmente o Estado fez um bom trabalho. Nós nem no 3, nós fomos pioneiros no 3G e no 4G, por exemplo. Nós no 5G, não foste buscar esse ranking, mas eu vou dizer assim, em 2021, Portugal foi o 27º país a aderir ao 5G.
É claro, vou só aqui dizer 27º porque também só há 27 na União Europeia, porque se soubesse mais... Mas olha que se calhar éramos meninos Nós para éramos em 28º. 28º é 27, não é? Sim, É verdade. éramos bem capazes disso. Pronto, para terminar, e caso não queiram ter que ir aprender muito sobre impostos e chatear-se, podem nos dizer, mandar mensagem, a gente trata disso e faz um preço especial para os nossos ouvintes.